Vamos falar então da Trivium, Quadrivium, das artes liberais, que aí você tem bastante experiência, né? E é muito mais divertido também falar de educação clássica, Trivium, Quadrivium, educação católica em geral, do que política, MEC, Paulo Freire. Então tá bom. Quando surgiram o Trivium e o Quadrivium? Então, eu diria que propriamente você já vê a nomenclatura Trivium e Quadrivium começa, eu acho que Varro seria romano, né? Seria o primeiro a colocar o Trivium e Quadrivium como nós entendemos hoje. Mas o Trivium e Quadrivium como Trivium, assim, as 3 artes liberais, depois as 4 artes liberais da matemática, começaram com Platão e Aristóteles. Então, para quem está nos assistindo, eu vou dar um passo atrás. À vontade. Vou explicar. Trivium, palavra, origem, termo grego, latino, perdão, do latim, significa 3 vias, né? São 3 caminhos. E o Quadrivium seriam 4 vias. Então, o Trivium seria gramática, lógica e retórica. Então, gramática para escrever bem, lógica para raciocinar de forma correta e a retórica para falar de uma forma distinta que deixe as pessoas apaixonadas por isso, mas também compreendam, estejam entusiasmadas, etc. Então, seriam as 3 artes que eles vinculam geralmente às artes vinculadas à palavra, à escrita, nesse sentido, tá? Sendo aqui de uma forma bem mais vulgar de falar, não tão acadêmica, tá? Então, seria o Trivium. E depois você teria o Quadrivium, que seriam as artes que você vai fazer depois do Trivium, que seria aritmética, música, geometria e astronomia, / astrologia. Aí alguns falam, não, astronomia e astrologia é a mesma coisa, é diferente, eu não vou entrar nessa bola dividida hoje. Posso até mencionar um pouco, mas não se tinha a distinção que nós temos hoje, astronomia e astrologia, para os antigos, tá? Mas, basicamente, então, se tinha o Trivium, gramática, lógica e retórica, e o Quadrivium, matemática, música, geometria e astronomia, tá? Então, antigamente até se tinham 9 artes liberais, né? Se eu não me engano, era medicina e arquitetura também se colocavam nesse hall, mas aí o cânon ficou com essas 7, por N motivos. E você vê essas artes presentes já nos gregos, né? Então, não só tem Pitágoras também, na parte das artes da matemática, vamos dizer assim, na geometria. Você tem Ptolomeu com a astronomia na Grécia, que seria na parte de geometria, o Euclides seria o maior nome, né? Na parte depois você tem a gramática, a primeira gramática que você tem propriamente dito é do Dionísio de Trax, grego, por exemplo, que é uma gramática grega. Mas você tem as 7 artes liberais presentes nos gregos e depois essa tradição continua com os romanos. E Varro é o nome que a maioria dos historiadores concordam, aquele que faz o cânon das 7 artes liberais, tá? Então você teria essas 7 artes que depois, após você estudar as 7 artes liberais, você vai estudar a filosofia e, por fim, a teologia. Depois eu até vou comentar uma obra que eu trouxe aqui para mostrar eu brinco que é a árvore é a melhor obra que tem essa árvore, assim, esse desenho, que resume muito o que eu estou explicando aqui. Então, as artes liberais você estudava antes para depois estudar filosofia e depois estudar teologia. E mesmo depois, na Idade Média, você tinha o estudo das artes liberais para depois estudar direito, ou ir para engenharia, ou ir para medicina e, enfim, para teologia. Além disso, as artes liberais, também para quem talvez tenha mais curiosidade e interesse, a gente chama artes liberais, o Trivium e o Quadrivium, essas 7 artes, porque também tem as artes mecânicas, que é chamada também de artes servis, e as artes belas, que seriam as artes do belo. Então, o que diferencia uma arte liberal de uma arte servil, mecânica, e de uma arte das artes belas, a arte do belo? Primeira coisa, as artes servis, artes mecânicas, são as artes que servem a gente. São as artes que são a mão na massa, né, dessa maneira. Então, você teria desde a gastronomia, que é para cozinhar, que serve a gente para a gente comer. Alguns dizem que a gastronomia é a arte do belo porque sente prazer, mas seria arte servil mesmo, tá? E aí você teria as Tem artes... uma disputa, hein? Não, porque alguns vão falar... Não, mas alguns vão falar isso. Alguns vão falar que seria arte... Porque a arte do belo é a arte do deleite, né? Então... Mas artes servis seriam essas. Então, seria a engenharia, propriamente dito, seria uma arte servil, que também serve, né? Tem esse caráter de arquitetura, etc. Então, são as artes que servem. Depois, teria as artes do belo, que é para o deleite, como eu falei, para o prazer. Então, claramente, você tem a música, que também é uma arte liberal, mas aí eu já explico a diferença de uma e da outra. Você teria o teatro, a poesia, as artes em gerais, a pintura, a escultura. Essas artes, você... com
com o olhar, ou você, né, você tem um prazer, ou com o ouvido, você tem um deleite, né? Então, seriam as artes do belo. E aí, as artes liberais, o termo, né, seriam 2 significados. De um lado, liberal, porque seriam para as pessoas que teriam tempo, teriam a possibilidade de ter ócio para estudar, para contemplar a verdade. Então, liberal, porque as pessoas seriam livres, não seriam escravas, então teriam tempo. Escravas no sentido não teria necessariamente necessidade do emprego, que seria para uma aristocracia de forma originária, tá? E, do outro lado, liberal, no sentido que não tem nada a ver com liberalismo. Eu já fui, né? Eu já sei que muitas pessoas vão falar sobre... Liberal. Tem essa confusão que liberal é uma palavra equívoca, né? É, palavra equívoca, ainda mais no português eu vejo isso. Porque muitas vezes entendem liberal como, então tem a ver com o liberalismo econômico do von Mises, do Hayek. E tanto quando eu criei o Instituto Newman de Educação Clássica, o nome original que a gente tinha feito era Instituto Newman de Educação Liberal. Ixi, aí dá uma confusão. E aí eu já vi várias pessoas, amigos, falando, não põe esse nome, no Brasil vão achar que vão acusar você de libertário, vão acusar você de liberal. Então a gente trocou o nome, a gente não tinha nem publicado ainda, né, esse nome. Estava ainda por trás dos bastidores, estava discutindo com o meu amigo, na época um dos cofundadores, o Vitor, e eu falei, não, vamos deixar clássico, porque não tem erro. Mas o outro sentido da palavra liberal, o correto sentido você busca, né, liberal porque libera o homem da ignorância, né? Então, uma das consequências do pecado original é a ignorância, né? Então, a ideia de uma educação liberal é que libera o homem da sua ignorância, atrai ele para o conhecimento, para ter conhecimento das coisas, da verdade, da realidade. E aí, a ideia final, né, uma visão ainda mais cristã, seria realmente tornando ele uma pessoa melhor, não no sentido abstrato, mas com potencial de exercer a virtude e, obviamente, santidade. Então, liberal nesse sentido que para liberar dele ele mesmo dos vícios e do pecado e da ignorância. Então, seria esses dois sentidos de liberal. Um sentido no sentido aristocrata, que é as pessoas que têm tempo para estudar e tempo para o ócio, no ponto positivo do ócio, né? Como fala o Piper na obra dele, Joseph Piper. E do outro lado, liberal no sentido de liberar o homem da ignorância, tá? E aí teriam essas 7 artes que eu mencionei antes, que seriam as artes do trivium e do quadrivium, para depois estudar a filosofia. Essa seria, em geral, os termos, né? Seria isso. Aí, de forma histórica, quando chegaram os padres da igreja, na época da patrística, o trivium foi muito mais favorecido do que o quadrivium, porque a gente tinha as Sagradas Escrituras, então todo estudo que se visava era com o estudo das palavras do Novo Testamento. Então, para fazer uma hermenêutica e uma exegese bíblica, era necessário estudar o trivium. Esse era todo o foco dos padres da igreja. Então, pode-se dizer que nos primeiros séculos, assim, e você vê isso em Santo Agostinho muito claro, da doutrina cristã, Santo Agostinho, você tem um foco muito maior no trivium que no quadrivium. Até porque o quadrivium, na parte da astronomia, tinha toda a questão da astronomia e astrologia, que podia ser um tema mais espinhoso, por toda a questão da astrologia, se pode prever, não pode prever o futuro, toda essa questão dos astros, a influência dos astros no ser humano, e se tem algo de divindade nos astros, todas aquelas polêmicas, e porque realmente é necessário entender bem o Novo Testamento, que era o que os padres da igreja estavam procurando. E a Sagrada Escritura era a fonte, uma das fontes da fé, então era necessário ter uma hermenêutica correta. Certo. Parece que o quadrivium, a música teve maior desenvolvimento entre os 4, ou não? Sim, acho que a obra... São Agostinho escreve sobre a música, mas eu acho que a obra mais importante sobre a música é de Boécio mesmo. Boécio é um mártir. A igreja, ele está na igreja, no martirológico, que fala, né? Martirológico. Mas ele não se fala São Boécio. Fala São Boécio. Assim, eu pelo menos, não, acho que fala. Mas é outra pergunta teológica interessante, mas ele acho que fala, acho que ele está como mártir mesmo nisso. E eu sei que tem algumas igrejas na França que rezavam até na liturgia. Mas de qualquer forma, ele foi um gigante. Ele foi um gigante. E aí a obra dele mais conhecida, na verdade, é a Constelação da Filosofia. Mas o livro dele sobre música, o tratado dele sobre música, provavelmente é uma das maiores obras da época sobre música. Então, Boécio realmente tem uma importância muito grande. E aí tem também a música né, como arte bela, é diferente que a música como arte liberal, né? A arte liberal da música está muito mais interessada na harmonia dos planetas, numa visão um pouco mais simbólica também, diferente que a música como tocada ou cantada,
que seria a música do deleite, que está nas artes belas. Claro que as coisas se cruzam. Então, você nunca vai falar... É igual a geometria. A geometria, parte dela é uma arte, parte dela é uma ciência, né? Então, há sempre um ponto que toca no outro, tá? Mas Boécio seria provavelmente um dos maiores expositores. Eu sempre falo que se alguém fosse ler algum livro sobre música daquela época, o do Boécio seria a obra para se começar o estudo. Eu diria que do quadrivium especificamente, né? Hoje os modernos poderiam contestar, mas que divisão estranha entre geometria e aritmética, né? É que eu acho que os gregos, romanos, medievais, eles viam o mundo e o conhecimento como um fim em si mesmo, né? Então, o Newman depois retoma isso também nos discursos dele na Universidade de Oxford e depois, quando ele já é católico. Mas a grande visão é que tanto o homem grego como o homem romano, ele tinha uma visão muito clara do integral do ser humano, né? O homem tinha uma finalidade, tinha uma abertura metafísica, o ser humano. Então, o ateísmo é algo muito recente. E mesmo o paganismo greco-romano não era um paganismo como a gente entende o neopaganismo atual. O neopaganismo atual é muito... O neopaganismo mesmo, o maia, vamos dizer... O maia nem tanto, mas azteca, melhor dito. É muito diferente do que o paganismo greco-romano. Bem diferente. Então, assim, é bom a gente... Diferente. Eu acho que quando as pessoas colocam, ele é pagão, eu vejo que tem muita controvérsia até hoje em dia sobre o católico ler literatura pagã. E eu sempre falo que, claro, depende da idade, você não vai pegar algumas tragédias e dar para uma criança de 8 anos, porque tem tragédias gregas que o tema realmente são temas mais picantes. Mas o fato é que o paganismo greco-romano gerou muitos frutos e eles tinham uma abertura clara à metafísica, e Aristóteles mesmo era um grande gigante, não à toa São Tomás sempre o nomeia como o filósofo, né? E Cícero, o jurista. Então é realmente importante ver que, graças a esses gregos e romanos, nós temos esses pilares, né, filosóficos para até explicar melhor a fé católica. E diferente do que quando você vai pegar em outras culturas. Agora, é claro que eu não sou nenhum expert nisso, sou especialista, mas eu gosto muito de conversar com o padre Scott Randall Payne. É um padre agora, professor da UNB, para quem não conhece, vai minha sugestão assim. Eu acho que é as pessoas que eu mais admiro, sinceramente, nessa parte intelectual. E eu vou dar aqui o padre Scott, ele estudou, tem a ver com educação clássica, tá, Marcelo? Então não é uma fugida de assunto, tá? Mas o padre Scott, ele estudou com o John Senior, que era um dos grandes intelectuais americanos na parte de formação de educação clássica. Você pode até, se quiser, falar do Senior um pouco, que eu acho curioso, o John Senior. Mas o padre Scott, ele é um padre professor da UNB, acredite ou não. Ele é professor de filosofia... Como é que ele sobrevive? Ele é padre, professor de filosofia medieval da UNB, ou filosofia clássica. Acho que ele está lá oficialmente como filosofia medieval da UNB, mas ele também dá aula de filosofia oriental, hinduísmo, budismo, e é um grande conhecedor, né? E ele mesmo fala que é muito diferente a metafísica hindu ou budista, que ele acha que realmente tem, ele estudou, foi para lá, mas ele gosta, obviamente, da grego e romana, óbvio, né? Ele realmente ele leu, estudou Aristóteles, mas ele fala que é muito diferente também que comparar a cultura budista e hinduísta especificamente com o que se tinha aqui dos astecas, por exemplo. O nível é muito maior dessas ainda né? Ou desses pensamentos filosóficos. Mas tudo isso para falar que realmente os gregos e romanos estão à frente, mas ainda assim tem muitas obras clássicas orientais, tá? Que valem a pena a leitura, até mesmo para travar depois um trabalho apologético em defesa da fé católica. Eu acho que tem alguns pontos em comum, não para deixando bem claro aqui para quem está assistindo, não para um diálogo interreligioso que visa simplesmente um ponto de unidade e não a conversão. Pelo contrário, eu acho que... De fato, os jesuítas viram algumas coisas corretas lá do confucionismo, né? Quando eles estiveram na China, né? Especialmente o Matthew Ricci, né? Aí teve aquela longa questão dos ritos orientais, né? Uma das polêmicas mais agudas da história da igreja. No fim, Pio XII deu razão para os jesuítas, deu razão para o Matthew Ricci, que estudou de fato Confúcio e viu que lá tinha algumas verdades. Aí ele foi combatido pelos dominicanos, falando que tinha que ser abandonado tudo. Isso aí teve um vai e vem na história da igreja impressionante.
Teve um papa, eu não lembro qual foi o papa, que até teve o centro... em Roma, tem um centro de estudos... não só para os sítios orientais, mas também para isso, antigo. Agora deu branco, eu vou lembrar. Mas enfim, depois eu lembro e falo. Mas eu cheguei lá, mas esqueci o nome agora. Exatamente para esse tipo de debate, mas esqueci o nome, o centro de estudos que tem em Roma só para isso. Enfim, deu branco agora. Não, sem problema. Mas voltando aí ao trívio e quadrívio, uma criança, como é que era mais ou menos a estrutura assim, quando que a criança começava a estudar o trívio? Então, varia muito isso, porque você pega, por exemplo, a República de Platão, ela traz alguns indícios, né, do que era a educação grega. Eu acho que a maior obra histórica sobre o assunto é a Paideia, do Werner Jäger, que acho que é... recomendo as pessoas para lerem. Eu acho que essa obra é o que resume, assim, como toda a parte. O que fica muito claro é que não se começa... Vamos lá. O que fica muito claro é que as duas coisas que se começam, que seriam anterior ao trivium e ao quadrivium, seriam bom, de um lado você teria a ginástica e do outro lado você teria a música, né? Então, assim, acho que música e ginástica, em qualquer obra grega que você pega, seriam os pilares antecedentes do trivium e quadrivium. Então, como o homem grego também tem essa parte de heroísmo, de luta, de batalha, a ginástica vinha como uma arte preparatória também para a vida militar. Então, você não poderia criar pessoas sem isso. E a música é sempre uma discussão, porque a música forma a alma da pessoa. A gente não tem... Eu sempre entro nessas discussões sobre música, o que pode e o que não pode escutar. E a gente não tem realmente uma ciência né, ou como a gente vai julgar a moralidade da música. Claro, se você tem uma letra que tem... você tem uma música que tem letras muito, obviamente, obscenas, você consegue justificar. Mas aí como você vai falar do ritmo, da harmonia, da melodia e que tipo de música? Mas o fato é que os gregos sempre tinham uma preocupação com isso, né? Porque eles diziam que a música, pela observação, você consegue ver o efeito que ela tem no homem, ou na alma do homem. Então você vê isso muito claro na República de Platão, e essa preocupação de você criar um corpo de cidadãos que conseguem exercer de uma melhor forma a virtude. De períodos assim, de quando começa, eu diria que desde cedo você tem a questão da ginástica. A criança desde 4, 5 anos de idade já começa, 3 anos mesmo, você já começa ela começa a andar, depois começa a fazer alguns exercícios com ela. Mas a partir de forma mais formal, você põe com 5, 6 anos de idade, os gregos já faziam isso, né? E aí você tem a parte que seria a alfabetização, que seria, né, a gente fala alfabetização hoje, mas seria o aprendizado da língua, né? E logo a seguir você já tem a questão da matemática. Então, o quadrivium que fala em matemática, não é que você vai ter o trivium primeiro, depois que a criança tem o trivium, você vai começar o quadrivium. Não é. É uma coisa meio que paralela, assim. Andam juntas. Não é uma coisa primeiro, os três, vou ter gramática, lógica e retórica, só depois da retórica eu vou começar com as artes da matemática. Não é assim também. Os gregos também não faziam assim. Agora, você percebe que já com 16 anos de idade já tinha essa formação. Isso é algo meio que 14, 16 anos já tinha meio que fechado o ciclo do que depois, até na Idade Média, foi chamado de Euclidius Paideia, ou Studium Generale, que era o estudo geral, né? Então... Depois aí a pessoa podia ir para uma formação superior, né? Os gregos, exatamente. Fazer direito, na Idade Média, os gregos não faziam isso, mas sim. Não, mas os gregos, exatamente. Na Idade Média era isso. Tanto é que você já tinham teólogos com 22 anos, 20, né? Hoje em dia você quer 24 para ser ordenado, mas da época você tinha, com 20 anos, você já tinha alguém formado em filosofia, 22 anos, era bem mais cedo. Com 16 anos você já tinha toda a formação sabendo grego, latim, filosofia, e aí com 20 anos você já era um teólogo. Então você tinha isso muito claramente. Então, eu diria que com 16 anos já acabava o trivium e quadrivium na Idade Média. Claro que muda muito do começo da Idade Média para o final, né? Mas a Ratio Studiorum tem um livro, por exemplo, do Santo Inácio de Loyola, que deixa alguma... Tudo bem que os jesuítas eram um pouco... O Studiorum é século XVI. Século XVI, já foi depois, mas ele já deixa alguns indícios do que ele via. Mas o fato é que você poderia começar a educação formal com 5, 6 anos de idade e acabava com 16. Então eram 11 anos. Lembrando que os jesuítas aplicaram no Brasil para os índios aqui. Então os índios ficaram aprendendo o trivium e o quadrivium aqui. Por um tempo, na Ratio Studiorum. É impressionante. E aprenderam primeiro pelo idioma deles, né? Ou seja, você tinha, eles aprendiam... Havia uma preocupação com a gramática. Isso que era interessante, porque o José de Anchieta sistematizou a língua aqui na gramática tupi. Foi a primeira sistematização, né?
E os jesuítas sistematizavam nas línguas orientais também. Então, sistematização na Índia, no Vietnã. Então, eles tinham uma preocupação muito séria em estabelecer as línguas com regras gramaticais. Não, e é até interessante porque outro dia eu estava estudando a história dos catecismos, porque eu dei um curso sobre isso para a Fraude da Fé. E aí, basicamente, na história dos catecismos, você vê que quando chegaram os primeiros catecismos, que não era o catecismo oficial, tinha o catecismo de Trento, que era o primeiro catecismo oficial, mas passaram 500 anos até o catecismo de São Pio X, né? Mais ou menos 500 anos. E um pouco menos, 400 anos, perdão. E aí o que acontece? Os jesuítas eles têm essa preocupação de fazer um catecismo nos idiomas dos índios, em Tupi, e para conseguir eles lerem o catecismo. Então, eles fazem uma tradução do catecismo em latim para o Tupi, ou latim, português, Tupi. E aí, os índios tinham um catecismo mais ou menos próprio, que era resumido, né? Não era propriamente um catecismo como a gente tem hoje, eram algumas perguntas e respostas, mas é uma forma de catecismo para catequizar. A finalidade era catequizar. E aí você vê que existia realmente essa preocupação de alfabetizar os índios também, para eles conseguirem se formar. Então não era só eles formando os índios, os índios conseguirem ler também. Então, para uma formação pessoal do índio. Então é interessante que você vê que não era, como hoje em dia se fala, que os jesuítas só queriam vir aqui e explorar os índios. Não tem nada a ver. Porque se fosse, não ia fazer uma gramática para os índios, né? Ou seja, por que você vai se preocupar em alfabetizar? Pois é. Então, se você quer só trabalho manual e exploração, não faria sentido algum isso. Então, eles estabeleceram aquelas 3 artes que você falou, tanto a arte liberal, como a arte servil e como a belas artes. O José de Anchieta fez o teatro, ensinaram os índios a fazerem a música, e todas as artes, arte também de pintura e tudo, né? A arte de serviço, obviamente, mexer com ferramentas, e o trívio e o quadrívio, né? E você vê essas artes, fica bem claro, depois até para desenvolvimento da igreja no Brasil, as construções, as músicas, porque a gente tínhamos grandes compositores. Então, isso é incrível como o brasileiro não conhece a sua própria história. Acho que aqui nunca teve música, né? E teve grandes compositores. E assim, a arquitetura a gente conhece que a gente vai. Você vai para cidades no Brasil, você vê, sabe, Bahia, por exemplo, Salvador, as igrejas são belíssimas. Não perde por nada que as igrejas da Europa, as igrejas em Salvador, por exemplo. Sempre, quando eu estava lá, eu mandei até foto de algumas igrejas, aquele do Central, para um amigo meu de fora, ele falou, nossa, impressionante que o Brasil tem isso. E não é só o Brasil, né? Peru também, enfim. Também. Mas... O que vale aqui vale para a América Latina. Exatamente. Então, foi um processo civilizatório mesmo, né? Não foi um processo de colonização, no sentido pejorativo da palavra, como hoje em dia se coloca. E desse trívio e quadrívio, uma coisa que desapareceu totalmente foi a retórica, né? A retórica desapareceu. Outro dia eu estava jantando, desapareceu a retórica. E eu brinco que desapareceu até na igreja, quando a gente vai na missa. Eu tenho a graça, assim, eu obviamente procuro missas muito boas, então talvez seja a exceção onde eu vá. Mas as pessoas veem isso nas homilias, né? Não queria usar esse exemplo, poderia usar exemplo de sala de aula, de faculdade mesmo. Mas se perdeu esse conceito de você ter... Tem os 3 pontos, né? O patos, logos e ethos do discurso retórico. Então, o patos... para você mexer as paixões da pessoa, a pessoa realmente se sentir inflamada quando você está dando discurso, a pessoa se sentir empolgada quando você fala. Então tem o patos, né? Que o orador tem que estar preocupado. Aí tem o logos, que é toda a parte de argumentação, fundamentação, a parte mais intelectual. E tem depois o ethos, que é para a pessoa, sei lá, eu falo aqui uma coisa contra... Não falar sofisma. Não falar sofisma e... falar em verdades. Em falar em verdades. E naquele discurso. Alguns vão estender o ethos para conduta pessoal da vida. O Cícero já fala que não, que o foco do ethos é realmente só no discurso que ela está dando, só no órgão do discurso. Você não pode pegar coisas, fatores externos da vida da pessoa para usar no ethos, porque aí seria argumentos ad hominem e tal. Alguns vão falar que o ethos se expande para a vida pessoal da pessoa. Então, se eu falar aqui sobre... É diferente, se eu falar aqui sobre... Não sei, um assunto sobre medicina, e eu não sou médico, eu teria menos autoridade para falar sobre isso do que um médico para falar. Então, o ethos se expandiria também para esse caráter um pouco mais pessoal. Mas, enfim, o fato é que a retórica realmente não se tem. Agora tem alguns cursos de oratória que eu vejo, vira e mexe, estão surgindo, mas eu nunca fiz. Mas eu sei que tem crescido essa preocupação e também no mercado hoje, não só digital, como também no mercado hoje em dia que tem crescido de coach, essas coisas, tem se expandido esses cursos para questão meio de convencimento, né? Mais de marketing do que uma retórica no sentido clássico. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte.
Muito obrigado pela atenção.